O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora o Cine Federal. Um audiovisual é a soma de vários olhares sobre um roteiro. Geralmente costuma-se considerar somente a visão do diretor, quando na verdade o produto final que se observa na tela é o resultado do pensamento de vários profissionais que trabalham naquela produção. A direção de arte é um desses segmentos, que pode ser bastante amplo e se encarregar da cenografia, dos objetos de cena e do figurino dos atores. Em nenhuma outra área da produção, um detalhe pode ser tão importante para contar a história da vida de um personagem. No programa de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a diretora de arte, Mônica Palazzo. Ela é professora da Academia Internacional de Cinema, sócia fundadora da produtora Filmes de Abril, sediada em São Paulo, e tem no currículo uma série de trabalhos em shows, exposições e publicidades, e também, é claro, no cinema. Ela assina a direção de arte de longas-metragens como O Cores, de Francisco Garcia, e o filme Rio Cigano, de Júlia Zacchia, e dos curtas-metragens O Tempo que Leva, de Cíntia Bittar, e Quem Você Mais Deseja, de André Sturm. Mônica, seja muito bem-vinda ao Cine Federal de hoje. Obrigada, Carlos. Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória, como que foi o interesse por essa área da direção de arte? Bom, eu fiz um curso chamado Imagem e Som, da Federal de São Carlos, numa federal também. Opa. Era um curso novo na época, fui da segunda turma e por um lado foi ótimo, porque assim, primeiro que ninguém sabia direito o que era aquele curso ali em 97, né? O curso nasceu em 96, quer dizer, nasceu antes, mas ele foi implantado em 96, em 97 foi a minha turma segunda. E era um curso no momento em que a internet estava começando a ficar mais presente nas universidades e na casa das pessoas. Então, o acesso, a troca também era, né? Vivíamos num mundo muito mais analógico claro. do que hoje. Acho importante falar isso também. E não tinha quase equipamento e tudo mais. Então, assim, foi bacana fazer esse curso, porque como não tinha tantos recursos, e nem recursos até humanos, assim, né? Os professores também eram mais das áreas teóricas. Os alunos ali, aquelas turmas, tinham que ir muito atrás das coisas. E a gente que trabalha com audiovisual sabe que temos que ir muito atrás das coisas, né? Claro, na verdade, o tempo todo. Quem trabalha com arte de um modo geral. Então, na verdade, no curso que eu comecei a me aproximar mais das linguagens, né? Sobretudo audiovisual, mas das linguagens artísticas. É claro que, de certa forma, existe todo um repertório pessoal, de vida, de viagem, de infância. Né? Meu pai, por exemplo, além de professor universitário, ele foi marceneiro durante muitos anos. Minha mãe, professora a vida inteira. Meu avô paterno, que eu não conheci, sapateiro. Então, eu acho que, de alguma forma, tem também uma certa hereditariedade em relação aos materiais. De infância, talvez, de alguma forma. Exatamente, de ver meu pai transformar as coisas. Certo. E direção de arte, para mim, é isso. Você transforma as coisas, né? Você cria uma realidade instigada pelo roteiro, instigada por algo que é anterior à minha entrada num projeto, mas existe esse trabalho também muito manual, né, de certa forma. Intuitivo, muito empírico e, claro, de muito repertório, né? Da gente entrar em contato com as coisas e até puxando um pouco o que você falou ali na introdução, que é isso, existe uma visão do diretor, mas um trabalho audiovisual é a soma dos diversos olhares, dos diversos repertórios e dos diversos saberes, né? Tanto teórico e prático, claro. E como que você faz, né? Como que, assim, claro que deve variar de projeto para projeto, mas essa negociação, de certa forma, com as outras áreas, né? Com esse olhar do diretor, como que acontece e como que você consegue criar em cima disso? Assim, antes, né? Acho que para responder minimamente a sua questão, que é claro que tem toda, né? Gigantesca, então eu vou tentar focar, assim. Claro. Tem uma coisa que assim, a partir do momento que alguém te convida para um trabalho, né? Falando agora de trabalhos mais artísticos, mais livres, né? Que acho que a grande diferença é essa, num filme de ficção ou num documentário, enfim.
você tem, quando um trabalho mais pessoal, você não tem tanto, você não tem cliente, não tem agência, não tem um monte de regra que você tem que seguir. Mas enfim, quando alguém te convida, geralmente um diretor te convida, ou o produtor já trabalhou com você, né? Vou dar um exemplo de coisas que eu vivo. Sim. Eventualmente um ator trabalhou contigo, acho que tem a ver com o projeto. E aí o profissional vai atrás de saber um pouco, enfim, busca na internet, vê alguma coisa e de alguma forma sente algo, né? Então, assim, existe um primeiro momento uma relação de confiança, seja por indicação ou por admiração. Certo. Ou por amizade, né? Atualmente eu tenho a própria Júlia Záquia, a gente é amiga há muito tempo, antes dela entrar na faculdade, eu fui fazendo os filmes dela, então é uma relação também de amizade, do mesmo jeito que eu fiquei muito próxima dos últimos diretores com quem eu trabalhei. Então, antes de qualquer coisa, é um trabalho de confiança. Aí você vai agregar o seu repertório, sua visão para aquele projeto. A partir do momento que está estabelecido esse olhar de confiança, aí é uma série de trocas. Certo. Naturalmente, é uma primeira troca com o diretor, para falar dos anseios gerais da direção. Você sabe que no Brasil, muitas vezes, o diretor, mesmo para um curta, ele está com esse projeto há muitos anos, na gaveta, tentando grana, longa também, né? Tá 1 ano e meio, 2, às vezes 4, 5 anos para conseguir dinheiro. Então, existe uma série de anseios, algumas certezas, muitas dúvidas, muitas vontades. E eu acho que deve ser ótimo poder olhar, poder contar com o olhar do outro. Então, geralmente, o trabalho começa, né? Primeiro essa troca com o diretor. E aí, ao longo do processo, naturalmente, eu vou criando um referencial iconográfico, né? Trechos de filme, às vezes músicas, imagens que me conectam com o roteiro, primeiro pelo viés da sensação. É claro que com a experiência a gente lê um roteiro e já saca mais ou menos quanto tempo. Tem toda uma parte de design de produção, e nesse sentido os norte-americanos foram geniais. Em 1930 e tantos, chamar o diretor de arte de production designer, certo. Que tem toda uma parte também, que eu falo que o diretor de arte tem que ser executivo, né? Que é saber negociar e saber desenhar o filme estruturalmente. Sim. Então, o contato com o produtor executivo também é bem importante. Mas, primeiro, o que importa é o filme. São os personagens, é o que acontece e que universo é esse, né? Que a gente cria juntos. Depois dessa fase desse começo, desse entendimento, dessa primeira troca mais livre, mais espiritual até, que é uma delícia, eu começo a juntar um referencial iconográfico. E aí começa a ter essa troca com o fotógrafo. Eu gosto muito de conversar com o fotógrafo mostrando coisa e adoro quando os fotógrafos também trazem coisas que ele gosta, seja de uma textura, uma luz, um clima ou até uma coisa mais específica, né? Tá certo. Bom, eu queria... Vamos ilustrar isso, acho que fica mais interessante para você poder, né, falar, assim, sobre as experiências individualmente, assim, né? Eu queria mostrar um pedaço, né, do trailer, né, do curta O Tempo que Leva, né, que a Mônica fez a direção de arte, né, e que a gente pode, talvez, comentar algumas coisas em cima disso. Está tendo as explosões solares, né, que é uma das teorias possíveis para um possível eventual fim do mundo. Então, está muito quente, está muito calor. E tem essa busca da personagem por uma coisa banal, que ela não está nem aí para isso, que é exatamente consertar o ventilador que quebrou. Extremamente importante para ela, no caso. E é essa pira que ela tá, ela não vai abandonar a cidade, ela acha tudo isso uma bobagem. Certo. E aí a partir desse mote, né, que é uma situação, não tem nada de extraordinário, mas dentro desse universo se torna totalmente extraordinário. Eu acho que isso que é genial. Ela encontra lá um casal, um personagem, né, que fala, não, menina, sai da cidade e tal, e ela encontra um rapaz que, de fato, conserta o ventilador dela. E tinha uma referência steampunk, tanto que teve um momento que a Cíntia veio com essa ideia dele ter um óculos, e aí o óculos, na verdade, ele é diferente de tudo, mas o cara que conserta, interpretado pelo Ivo Miller, a gente fez de um jeito lá a oficina mecânica que poderia caber aquele óculos. Ela trouxe a ideia do óculos. Mas ele tinha que ser verossímil, digamos, dentro da... Ele tinha que ter algum tipo de coerência com a narrativa, certo. por mais absurdo que seja, claro. Senão ia ficar uma coisa gratuita. E foi isso que eu falei para ela. Entendi. Para realizar o óculos foi fácil, porque eu tenho um grande amigo, aderecista, amigo, né, pessoal, já de muitos anos de confiança, o Vitor Acas. E então, assim, fazer o óculos não era problema e é legal porque é a soma de olhar.
Eu, como diretora de arte, trouxe, entendi, conversando com o Vitor, a gente faz muita reunião por Skype, fomos trabalhando em cima e aí trouxemos um óculos muito mais legal que a referência. Sim, sim. E que é bastante interessante. Até me lembra uma coisa assim, meio Mad Max, assim, sabe? Pois que é, esse universo steampunk, né? Que você tá falando. E eu acho muito interessante essa questão também dele ele tem que ser verossímil com a cena que está acontecendo, ou com aquele espaço, né? No caso ali, eu falo universo, mas sim, ele tem que ser, ele tem que fazer parte da história, ele tem que fazer parte da verdade interna, né? Claro, que a gente cria. Tá certo. Vamos ver agora, né, o segundo projeto ali, né, o Rio Cigano, né, que também é um longa-metragem, que tem um trabalho muito interessante, né, de direção de arte. Vamos lá. Eu sei que em pouco tempo você será como eu. E nunca mais como ela. O desafio, a Júlia sempre me trouxe muito desafio, desde o primeiro curso que a gente fez juntas. Era que ela queria que eu fosse fiel, e eu concordo total, que eu fosse fiel ao universo daquela família específica de ciganos, que são sedentários atualmente, que moram em Carneiros. Que foram documentados. Que foram documentados no Tarabátara, que eu entendesse os costumes, né, e fosse fiel à relação interpessoal, familiar deles, ao jeito que eles dormem, ao jeito que eles comem, mas que tivesse o clima, a sensação, que tivesse de alguma forma uma relação com o universo do cigano do leste europeu. Então a gente tinha 2 livros belíssimos de fotografia, de pessoas que fotografaram, acompanharam famílias de ciganos, várias, ao longo de tempos, né? Não sei quanto tempo, mas a gente tinha esse arsenal iconográfico e ao mesmo tempo eu tinha que ser fiel e foi uma delícia de fazer e tá ali, e é exatamente isso, assim. E esse filme chegou aos olhos e aos ouvidos do Emir Kusturica. É verdade essa história? Eu acho que é verdade. No segundo semestre alguém postou, assim, nem foi ela, alguém pegou, soube disso e postou um trecho de um e-mail que ele mandou. Ele assistiu, não sei se eles já também se conheceram em algum festival, mas o filme chegou até ele e eu não lembro exatamente as aspas dele, a gente pode até procurar. Mas ele elogiou e basicamente ele disse que conseguiu captar a essência de um povo e que ele ficou extremamente maravilhado, porque é uma brasileira. Sim, claro. Mas antes disso também a Júlia, ela se joga, assim, ela é bem sincera, emerge naquele universo. E ela morou na Sérvia um tempo, conheceu outros tipos de cigano, né? Mas eu acho interessantíssimo porque é um dos pouquíssimos filmes, né, brasileiros. Eu não lembro também de outro, né, para tem 2 curtas. Assim. Tem esse, o Tarabátara, e tem um curta de um rapaz, um diretor que mora em São Paulo, o Onesco. Ele fez um curta também, que eu acho que chama Funeral à Cigana, que é meio comédia. É bem legal. Certo. E o filme da Júlia, que tem uma outra abordagem, porque fala e é fiel aos ciganos, mas ao mesmo tempo é uma coisa mais fabulosa, né? Meio conto de fadas, claro, assim. Claro. Sim. Bom, vamos ver o terceiro projeto, um dos, né? Mas o terceiro projeto aqui do Cine Federal de hoje, o projeto da Mônica, o longa-metragem Cores. Vamos dar uma olhadinha lá, que na verdade ele é todo em preto e branco, né? Acho que tem, qual que é a ideia, assim, desse projeto? É cores, mas ele está em preto e branco. Como é que, qual que é a chave dessa fato questão? De ser branco e preto é uma coisa que veio do Chico, né? Do Francisco Garcia, do diretor. E ele falava, a vida dos personagens não tem cor. Certo. E é curioso porque quando eu leio um roteiro, sobretudo essa primeira leitura, até falando um pouco de processo mais livre, vem manchas cromáticas, isso é muito comum no meu processo. Eu penso muito através da cor. Certo. Quando eu li o roteiro do Cores, essas manchas não vieram. E eu fiquei preocupada, porque falei, gente, para mim é tão intuitivo, uma primeira ideia de paleta de cor, é um primeiro norte que eu tenho, é a cor. E aí, conversando com ele, na primeira conversa que a gente teve, que ele falou, não, mas o filme é branco e preto. Então, quer dizer, o roteiro, que é dele e do Gabriel... De alguma forma já estava sugerindo isso. Climão, né? Climão. E como eu tenho uma relação muito visual com o roteiro, claro, óbvio, claro. isso foi muito legal.
Então é uma coisa, ele queria trabalhar também esse contraste, essa ironia, né, entre o nome do filme e o fato de não ter cor. Certo. E tem uma locação central ali, que é o apartamento onde essas pessoas vivem ali, né? É um apartamento onde vive, porque é a história de 3 amigos paulistanos, certo. No momento que eles não têm muita oportunidade, né? Eles não têm também essa coisa, essa gana de ir atrás das coisas, eles estão um pouco por causa da situação política, esses jovens que não exatamente fizeram faculdade ou tiveram oportunidades na vida. E aí o apartamento da Luara, que é uma das meninas, né, a menina do grupo, são 2 homens e uma moça, e ela mora na frente da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Congonhas. Certo. E foi uma locação que o próprio diretor descolou, porque ele escreveu isso, é uma outra ironia, ela sonha em viajar e ela está presa ali, ela mora na frente do aeroporto. Todos os dias ela vê os aviões indo e vindo voltando. E nada, E aí ele até fala em entrevistas assim que primeira coisa quando eles escreveram, primeiro escreveu, aí ele falou, não, eu preciso ir lá e ver se existe essa locação. Então essa locação ela é muito importante, né? Assim, as outras casas a gente poderia filmar em outros lugares, mas se não existisse esse predinho lá, ou outro predinho... O filme ficaria... É outra coisa. Não, ia ser outra coisa. Certo. Não ia ser talvez tão forte. Como é que você pensa os objetos, a cenografia, para o preto e branco? Porque é uma relação diferente, né? Você olhar o objeto colorido, se você tira a cor dele, ele vai se tornar alguma coisa cinza, alguma coisa branca, alguma coisa preta, enfim. Como é que foi compor, né, essa cenografia pensando no preto e branco? Bom, primeira coisa assim, para a gente compor cenografias de um modo geral é pensar que nada está ali gratuitamente, claro. Tudo tem né, uma função dramática e narrativa e a relação com a ação, com mise-en-scène, e às vezes também as coisas entram no fluxo da criação e o cenógrafo dá uma ideia, o estagiário dá uma ideia e por aí vai. Primeira coisa no branco e preto foi entender, eu tive necessidade de entender com o Alziro Barbosa, o fotógrafo, e com o Chico, que branco e preto é esse? E como o filme tem essa pegada rock and roll, eu fui atrás de fotografias de rock antigas, né? E aí isso me trouxe texturas, brilhos, comportamento de tecido no branco e preto. Que aí as texturas, os padrões, as formas ficam mais... Né? A gente enxerga mais, parece, sem a cor em si. Você tira. E aí depois que a gente definiu esse branco e preto, vimos coisas juntos, conversamos juntos, a gente basicamente fazia testes, né? A produtora de objeto fotografava as coisas, tirava a cor. Na prova de figurino, a gente, depois de entendido a personalidade de cada personagem, né? E o tipo de look de cada um, fazíamos fotos para entender se eles não estavam todos no mesmo cinza ou no mesmo cinza claro. Muito próximos, assim. Porque é a coisa mais a saturação e a luminância, né? Que leva em consideração. Então, exercício super simples é isso. Fotografa PB e também todo um preparo de anterior de fotografia, né? O Alziro esteve muito próximo da produção. Ele ia na produtora sempre, é difícil ter um fotógrafo tão próximo. Certo. E aí, tanto que aconteceu que ele ganhou o prêmio ABC de melhor fotografia, que para um fotógrafo no Brasil é o melhor, o prêmio mais importante, né? Que é a categoria votando no colega, né? Certo. Mas isso está muito a ver com essa preparação, claro, toda a formação e repertório, mas acho que está muito ligado também a preparação que a produção permitiu e que o Chico também quis enquanto diretor, né? Que a gente estivesse muito próximo o tempo todo, e o resultado é esse. Tá. E fala do seu curta, né? Você já dirigiu, né, um trabalho que chama Páginas de Menina. Você tem muito orgulho, né? Pelo que você estava me contando. Gosto muito, resultado de muito fala pra amor. gente um pouco desse resultado aí de muito amor. O legal assim, de trazer né, para quem está assistindo, é pensar que o audiovisual também permite que você experimente. A graça, eu acho que é fazer o que a gente não sabe. Né? E, na verdade, o Páginas foi uma necessidade. Né? Eu quero fazer um curta. Eu entrei em contato com uma história, comecei a criar em cima, né, um mote, acendeu lá uma fagulhazinha, comecei a criar em cima disso e, de repente, virou um roteiro. Aí, de repente, virou um projeto. Aí, de repente, eu tinha pessoas que eu admirava acreditando nisso. Aí foi a parte chata de arrumar dinheiro para fazer. Mas foi bacana. Alguém também enxergou ali, falou, né? Então é um curta de época, ele se passa em 1955 e depois tem uma cena em 75. E ele tem muito a ver com a relação, né, das personagens com a leitura, a literatura e o livro, né, o objeto livro. Eu aprendi muito, porque aí foi um jeito de, né, em vez de lidar com o cenógrafo, produtor de objeto, figurinista, maquiador, eu estava lidando
com a diretora de arte, com a fotógrafa, e eu sou a produtora também, né? Não a diretora de produção, nem a produtora executiva, certo. A produtora do filme. Então, foi interessante. E como é que é estar desse outro lado? Não é outro lado, né? Mas assim, é uma posição diferente daquela. Posição diferente. Foi curioso, assim, a coisa acho que mais curiosa que eu posso trocar é que me ensinou muito sobre... Eu consegui enxergar a minha profissão, certo. De direção de arte... De fora. De fora. Isso certo. Foi muito legal. E só deu certo porque eu usei, acho que a primeira lição que a direção de arte também me trouxe, que eu acho que os diretores também falam isso, é você saber montar uma equipe, que tem a ver com o projeto, né? Uma sintonia. E direcionar uma equipe. O diretor de arte tem que fazer isso, ele tem que saber montar a equipe necessária para cada projeto, e os projetos nunca têm o dinheiro suficiente. Claro. Então, como diretora, além de toda essa relação com o universo, com o clima, com a visualidade, as únicas certezas que eu tinha em relação a isso foi saber montar uma equipe que tinha a ver com o projeto e que também se apaixonou pelo projeto. E você como professora, assim, eu queria que você deixasse assim um conselho, acho que já devem ter perguntado isso para você alguma vez, mas um conselho para quem talvez tenha algum interesse ou talvez para quem nunca olhou com assim olhos muito apurados à questão da direção de arte. Que conselho que você deixa para essas pessoas, digamos assim? Olha, acho que o primeiro conselho, independentemente da área, mas quem, né, da área, mas dentro do universo das artes, sim. É você acreditar na sua viagem. Acho que você é a primeira pessoa que tem que acreditar na sua viagem. E saber que tem repertório, para você dar conta da viagem, não ser apenas uma viagem, tem uma série de coisas que você tem que fazer, né? Quer dizer, você tem que ser fiel às coisas, você tem que saber trocar com o outro, ter muito jogo de cintura, se munir de conhecimento, ir atrás de informação, de repertório, né? Isso que vai te destacar. Então, assim, e aí especificamente sobre direção de arte, eu acho que tem que ter primeiro tem que ter um tesão por cinema, por histórias, do modo geral, né? Que eu digo cinema, assim, audiovisual, seja lá o que você for fazer, tem que gostar, porque tem, às vezes, é doloroso, você deixa de ver namorado, você deixa de ter uma vida. De ter uma vida, deixa de ir ao cinema. Claro. E tem que ter uma vontade acho que tem que ser generoso com o outro, saber ouvir. E também tem que gostar de pôr a mão na massa, né? Sobretudo no começo. Chega um momento que aí, natural, você tem 1000 reuniões para fazer, tem que projetar, tem vários compromissos e aí não é você exatamente que vai pintar. Mas, sobretudo no começo, vai lá, bate pé na rua, bate perna, aprenda um pouco de pintura de arte, desenhar. O diretor de arte tem que ser um especialista em generalidades, de alguma forma. Mas eu acho que antes de qualquer coisa experimentar, ir atrás e ver. Acreditar na sua viagem e estudar, no sentido mais amplo que estudo tem, né? Não estudo, sentar, não isso. Claro, possa ter, ver as coisas, enfim. Lapidar o olhar, o repertório. Tá ótimo. Mônica, eu agradeço muito a sua participação hoje aqui no Cine Federal. Muito obrigado por partilhar aí os seus conhecimentos, aí, as suas produções com a gente, tá bom? Obrigada mesmo. Beleza. O Cine Federal de hoje fica por aqui. Se você quiser assistir esse programa ou rever algum outro da nossa televisão, basta acessar o nosso blog, que o endereço aparece aí embaixo. Curta a nossa página também, né, nas redes sociais. Eu volto na semana que vem. Tchau!